Atos capítulo 8, versículos 9 a 25. Um texto duro, um texto contundente. Que o Senhor nos ajude na exposição desse texto. Diz assim Lucas, o autor de Atos, ele fala: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, que é estendida a nós, Pai. Homens pecadores, ó Pai, miseráveis, carentes, ó Pai, de um Salvador, carentes de alguém que venha nos salvar e venha cumprir, ó Pai, a vida perfeita que nós não podemos viver, Senhor. Nós que cantamos aqui, logo eu, um pecador, nós que fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui louvando como corpo, como comunidade de fé e aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, Pai, sendo exortados, mas sendo, Pai, também instruídos com a esperança do Evangelho, Senhor. Ah, Senhor, Pai, nos ajude a expor esse texto, sendo fiel à Tua palavra, sendo fiel ao Teu Evangelho, ao Evangelho da graça. E que o Senhor, ó Pai, pelo mover e pelo agir do Espírito Santo, trabalhe no coração e nos pensamentos de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, cada um dos irmãos também que nos acompanham pela internet, e que eles possam ser, ó Pai, tocados, ó Pai, profundamente por esta palavra, assim como eu também fui exortado, como eu fui também encorajado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus. Permaneça conosco, Pai, ao longo desses próximos minutos, ó Pai, é o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu falei, essa é a nossa terceiro sermão nessa série Freguesia Religiosa. Não é uma série onde a gente está abordando um texto, um livro específico da Bíblia, como a gente fez na série anterior, que foi de Malaquias, e a gente abordou o profeta Malaquias do capítulo 1 até o final ali. Essa série não. Nós aqui do presbitério, a gente selecionou alguns textos que podem ajudar a gente a lidar com um tema tão complexo, tão sensível e tão presente no nosso meio, no meio evangelical hoje em dia, que é essa cultura maldita do clientelismo religioso, da freguesia religiosa. A arte está aí, né? Uma arte também forte. E, meus irmãos, isso é muito presente hoje em dia. O comércio do sagrado é algo que realmente tem pegado para a gente. Basta ali ligar a televisão, os canais, você vai ver que isso tem feito, esse tipo de pregação contrária ao que a gente vai pregar aqui, é o que tem sido ministrado por muitas igrejas aí fora. E aqui o livro de Atos, a gente chega aqui nesse texto, o capítulo 8, Filipe chegando em Samaria. Mas por que Filipe chegou ali em Samaria? Eu acho que é legal ter um contexto.
E, meus irmãos, o capítulo 1, no versículo 8, Atos 1, 8, é ali um grande resumo, é o que dá o tom, é o que dá o norte na narrativa desse livro. Nesse versículo, 1:8, o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, na sua última interação ali com os discípulos aqui na terra, antes dele voltar para o Pai, ele faz duas promessas para os seus discípulos. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Duas promessas aqui. A promessa que ele enviaria o Espírito Santo, o maravilhoso conselheiro, encorajador, para aqueles discípulos, eles não ficariam sozinhos, e que eles, impulsionados, impelidos pelo Espírito, seriam testemunhas dele, não só em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira promessa, ela não demora a se cumprir. Se você continua a ler ali o livro de Atos, logo no capítulo 2, tem ali o famoso texto, o famoso dia do Pentecostes, onde os discípulos estão ali reunidos numa festa muito importante para a tradição judaica, que ocorria 50 dias após a Páscoa, e eles recebem o Espírito Santo de forma ali milagrosa, de forma gloriosa, que vem da parte do Senhor, e eles começam a falar ali em outros idiomas, em outras línguas, a falar sobre as maravilhas, aquilo que Deus tinha feito no meio deles. E como essa era uma festa muito importante, que atraía pessoas de vários povos, de várias etnias, pessoas ouviam os discípulos falarem das maravilhas de Deus em cada um do seu idioma, e eles ficaram maravilhados com isso, não é verdade? E, meus irmãos, o ministério dos apóstolos na igreja primitiva era um ministério muito bem sucedido. Muito bem sucedido. A gente vê ali, logo depois do Pentecostes, quando Pedro ali desce o Espírito Santo sobre ali os discípulos, sobre os apóstolos, ele prega, e aí milhares de pessoas se convertem. E depois, logo na sequência, Pedro e João, eles curam ali um homem aleijado na porta do templo, aquele famoso texto, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante-se em nome de Jesus Cristo, Nazareno, e ande. E aí é causado ali um alvoroço, um burburinho, porque aquele homem que sempre fora aleijado, de repente ele foi curado de forma milagrosa, e Pedro também e João começam a pregar, com base nesse milagre, o milagre endossando a mensagem que eles pregavam, e milhares de outras pessoas também se convertem. Em termos de números, de fato, era um ministério muito bem sucedido. É um povo cheio do Espírito Santo pregando e pessoas se convertendo. E a gente, meus queridos, a gente pode ter uma noção interessante, uma noção errônea, na verdade, da questão dos números e trazer para dentro da igreja uma lógica que é aí fora, é uma lógica sobre a qual o mercado opera, sobre a qual a freguesia, o clientelismo espiritual opera. Quer se impressionar muito com os números, não é verdade? A gente vê aqui, olha, quantas pessoas vêm aqui nos nossos cultos, quanto que a gente arrecada, olha quantas pessoas se inscreveram aqui no último DNA que ocorreu aqui nesse final de semana, pessoas que querem chegar aqui. Isso de fato é legal, é importante, sim, não é errado em si mesmo isso. Mas se a gente perde de vista que a gente não está aqui por causa de números, a gente está aqui para pregar o evangelho e para que pessoas sejam transformadas, a igreja acaba virando tudo menos uma igreja. Vira um empreendimento religioso, vira uma startup gospel, uma fintech cristã. É isso que vira a igreja. Eu, essa semana, preparando o sermão, eu tive curiosidade de acessar o site de uma grande igreja aí, neopentecostal. Eu não vou falar o nome porque está sendo gravado. E no site ali, o primeiro destaque, não era nem ali quem somos, no que nós cremos, Jesus, não. Era, estamos presentes em 40 países, temos 30 mil igrejas, 115 mil células, e 20 milhões de almas alcançadas. Uau, caramba, que legal. Mas será que de fato essa igreja estava se preocupando no discipulado, no pastoreio, em acolher essas pessoas? Eu imagino que não. Eu tenho quase certeza que não, meus irmãos. E se a gente perde de vista que a gente não está lidando com números, mas sim com pessoas que têm os seus problemas, que têm as suas aflições, que precisam de encorajamento, que precisam de discipulado, de caminhar junto, de comunhão, a gente vira um empreendimento religioso inscrito sob um CNPJ qualquer e não uma igreja. E graças a Deus que o ministério dos apóstolos ali na igreja primitiva, em Jerusalém, não era só bem sucedido no que diz respeito aos números, porque você via ali pessoas, Atos 2 ali fala muito disso, pessoas de fato sendo transformadas pelo poder do evangelho,
pessoas que se convertiam e que não eram apenas números, mas estavam ali aos pés dos apóstolos, aprendendo, se dedicando à oração, se dedicando ao louvor com coração grato. Repartiam o que tinham, vendiam o que tinham e repartiam com aqueles que necessitavam. Não era só números, eram pessoas ali sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. É um cenário muito maravilhoso, né? E muita gente romantiza demais ali a igreja primitiva de Jerusalém, lá de Atos 2, de fato, é um relato incrível. Mas, olha, note, aquela promessa que Jesus fizera aos apóstolos, lá, Atos capítulo 1, versículo 8, ela foi cumprida em parte, porque de fato o Espírito Santo já havia descido sobre eles, mas o testemunho, a igreja, o testemunho ali do Evangelho, estava ainda restrito em Jerusalém. O que Deus faz para colocar ali em marcha, para que seja pregado, para que de fato o Evangelho seja anunciado na Judéia, na Samaria, até os confins da terra? Ele usa perseguição. E você vai lendo o livro de Atos até chegar aqui no capítulo 8, que a igreja começou a ser perseguida. Primeiro Pedro, ele é preso, depois Pedro e João são presos, são soltos de forma milagrosa, voltam a ser capturados ali pelo Sinédrio, são açoitados, já começou uma perseguição. O Senhor usa o sofrimento, muitas vezes o meu e o seu sofrimento, para fazer avançar o Evangelho. Porque às vezes é por meio do meu sofrimento, de situações difíceis que eu passo, de que você passa, que lá na frente você vai poder aconselhar e encorajar alguém que passou pelo mesmo problema. E tem um texto que eu acho uma das passagens mais belas da Bíblia. Quando Pedro e João eles são soltos, depois de serem açoitados, imediatamente depois, com as costas ali, imagino, ardendo em carne viva, Lucas fala pra gente que eles saíram dali louvando ao Senhor, porque Deus os considerou dignos de sofrer pelo nome dele. Isso é tudo menos mentalidade de freguesia ou de cliente espiritual. Ser feliz porque Deus os considerou dignos de sofrer pelo nome dele. E essa perseguição, meus irmãos, chega no ápice, chega no estopim com a morte de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos. É o primeiro mártir cristão, vocês conhecem a história também. Depois que Estevão ele é morto, ele é ali apedrejado, ele é executado, o texto fala para nós que desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi um desses que foi disperso. Filipe foi um desses que teve que correr para salvar a própria vida. E ele vai para Samaria, e por onde eles iam pregando o Evangelho. E aí chega, enfim, no texto que a gente leu aqui, onde ele se encontra ali com Simão, o mago. Né? O texto não deixa claro para a gente se ele era de fato um mágico que tinha poderes mesmo espirituais, ali, poderes sobrenaturais, ou se ele era um ilusionista, né? Mas Lucas dá a entender que ele era um farsante, né? Ele era um grande ali, um mágico ali, que fazia alguns truques ali naquela época, e o pessoal ficava espantado, ficava ali maravilhado com aquilo que ele fazia, meus irmãos. E aí nós chegamos nesse encontro de Filipe com Simão, né? Do Evangelho chegando a Samaria, do Evangelho começando a ser ali, a extrapolar as fronteiras de Jerusalém, e depois do encontro de Simão com Pedro e com João também. E meus irmãos, minha proposta para vocês nessa noite é que eu acho que Simão, ele é um grande padrão, ele é um grande exemplo do que é um cliente religioso, do que é um freguês espiritual. E não se enganem, tem Simãos ali espalhados a rodo, sentados ouvindo o Evangelho, mas com um coração clientelista, com um coração que ainda quer a lógica do toma lá da cá, de que eu posso comprar qualquer coisa e que nada está fora do meu alcance, porque de fato eu tenho dinheiro e tenho reputação. E se eu quero uma coisa, eu vou lá e tenho essa coisa porque eu posso comprar e eu posso arcar com isso. Simão ele é o grande exemplo do cliente espiritual. Ele achou que ele era um cliente VIP. Ele achou que o Evangelho, a lógica do reino, opera sobre as mesmas lógicas do mercado. Ele achou que podia terceirizar a fé. Nada mais longe da verdade. E o que eu quero propor para você nessa noite, se você quer levar uma coisa desses irmãos, se quiser anotar para levar e para meditar aí ao longo da semana, anota isso, pega isso. Meus irmãos, o dom e o agir de Deus em nós e na história não pode ser comprado e não pode ser manipulado por rituais humanos. Não pode. O dom de Deus, o dom do seu Espírito, aquilo que Ele distribui, talentos, é por compaixão, é por graça, é por misericórdia.
não pode ser adquirido e não pode ser comprado. E aí a gente vai lá para Simão. Simão, no fundo, como eu falei, ele era um cliente VIP. Ele era alguém ali muito importante em Samaria. E, sinceros, né? A gente gosta de ter atenção, de ser ali, ter um tratamento diferenciado para a gente. Essa semana eu recebi um e-mail de um cartão lá, vocês vão saber qual que é a operadora do cartão, mas fala assim, olha, você, Guilherme, foi eleito para ter o nosso cartão Ultravioleta Plus. Porque você, olha só, aqui, eu falei, olha, que legal, eu me senti bem, né? Caramba, me senti bem por causa de um e-mail. E eu nem quero esse cartão, porque eu já tenho um cartão que eu não quero mais cartão de crédito, porque, meu Deus, né, vou se enfiar em dívida. Mas eu fiquei assim, poxa, olha só, eu sou um cliente VIP, né? Eu vou ter o cartão Ultravioleta e vou ter aqui uma série de benefícios que eu nem vou usar, mas é legal saber que eu tenho, bacana. Me senti especial. E Simão não era diferente, porque o texto fala para nós que ele era ali uma celebridade, ele tinha ali toda a atenção de Samaria, era para ele, né? O que Lucas fala para a gente, né? O Simão praticava feitiçaria, impressionando todo o povo mesmo, desde os mais ricos aos mais pobres. E eles prestavam reverência para Simão, né? Falavam, olha, este homem é conhecido como o grande poder de Deus. E ele seguia esse povo, aliás, o povo seguia Simão, porque ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. Mas aí chega Filipe, pregando o evangelho, curando pessoas, e se você ler ali 4 versículos para trás, de Atos 4 até 8, você vê que Filipe chega curando pessoas, expulsando espíritos malignos, expulsando demônios, e aí fala que muitos começaram a seguir. O público, que antes era cativo de Simão, passou aí com Filipe. Simão, de uma hora para outra, ele perdeu aquilo que ele tinha, a atenção, perdeu ali, né, aquele senso de tanta importância que ele tinha. Ele virou mais um. E o texto fala para a gente que ele até se arrependeu e se batizou. Se arrependeu de verdade ou não, a gente não sabe, mas o texto fala isso para a gente. E Simão passou a ser mais um, meus irmãos. E às vezes, eu quero falar para você, falei isso para o pessoal da manhã, Deus demonstra para a gente grande misericórdia ao fazer com que a gente se torne mais um no corpo dele. Porque a gente chega aqui na igreja com a nossa bagagem aí de fora, a gente chega na igreja com ali as pressões, eu chego aqui, eu sou executivo, eu sou presidente da empresa, olha meu cargo, olha o meu olerite, olha o carro que eu dirijo, e eu chego aqui querendo ser o bambambam. E Deus fala para você, não, aqui é o lugar que você pega tudo isso, toda essa bagagem que te pressiona muitas vezes, deixa ali na porta e vem aqui, porque aqui você é mais um, no bom sentido, tá? Você é mais um daquelas pessoas que ouviram o evangelho, homens e mulheres, pecadores, que ouviram o evangelho e que hoje tem aqui a oportunidade de viver em novidade de vida. Você é mais um aqui, vem aqui. Igreja, meus irmãos, não é lugar para ter performance, não é para você chegar aqui e querer ser aqui o maioral, querer ser e querer aparecer. Igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar onde você vem como mais um membro do corpo de Cristo, como sou eu e como sou você. E aqui a gente é nivelado por baixo. Qual que é a nossa condição aqui? Homens e mulheres pecadores que foram alcançados pela graça e pela compaixão. Somos mais um no corpo dele. Somos mais um. E Simão, de uma hora para outra, ele acabou sendo ali mais um, e ele não se contentou por isso, porque imagino que é difícil mesmo você perder tudo aquilo que você tinha, toda a admiração que você tinha, e de repente vem um cara ali pregando sobre um tal de Jesus, realizando coisas maiores do que eu poderia realizar, curando pessoas, expulsando demônios, e agora a galera segue ele, e até eu estou seguindo esse cara, olha só. E a gente vê um detalhe que eu acho muito importante no texto, que Lucas coloca para a gente, que Simão, ele era um cara que ele realizava grandes milagres, grandes feitos, grandes sinais. E ele segue Filipe, ele fica maravilhado com Filipe. É maravilhado com a pregação de Filipe, uma pregação que provavelmente envolvia um chamado ao arrependimento? Não, ele fica maravilhado com aquilo que Filipe fazia. No versículo 13 fala assim, Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que ele realizava. Isso é importante porque isso ajuda a gente a entender, é um detalhe que até é quase imperceptível, mas que é muito importante porque ajuda a recalibrar o nosso coração, a nossa expectativa em relação ao Evangelho. O que eu espero de Deus? O que eu espero ao me converter? O que eu espero ao começar a andar e caminhar com Jesus?
E é muito comum a gente projetar no Evangelho, esperar do Evangelho, esperar da igreja, que ele dê para mim aquilo que eu valorizo aí fora. Simão valorizava os sinais, ele valorizava as maravilhas, e logo ele ficou maravilhado, porque Filipe realizava sinais e maravilhas também. Se o que eu mais valorizo é o dinheiro, é ficar rico, eu vou achar no Evangelho uma plataforma para eu ficar rico também. Eu vou achar, puxa, aqui se eu vou lá, e eu vou dar meu dízimo, e Deus ele vai me dar aqui em dobro, glória a Deus, aleluia, ergue a mão aí, toma posse, irmão. Se é isso que eu valorizo, é isso que eu vou esperar que o Evangelho me forneça. Se eu valorizo relevância, fama, status, eu vou buscar que o Evangelho me ofereça esse tipo de coisa. E isso, meus irmãos, é idolatria. Se eu uso o Evangelho como um meio e não um fim, como um meio para alcançar uma coisa que eu penso ser maior do que o Evangelho, você está sacrificando Cristo no altar de um ídolo. Você está sacrificando Cristo no altar de um ídolo, porque o Evangelho, a vida cristã para mim, é só um meio onde eu posso conseguir coisas maiores. Seja lá o que for. Seja lá o que for. O que o Evangelho oferece para a gente, meus irmãos? Novidade de vida. O Espírito Santo agindo em nós. O que é o agir do Espírito? Né? A gente pode ver ali, talvez tenha alguma igreja, algum lugar que a galera fica ali gritando e cai no chão e rodopia. A gente fala, olha, o Espírito está ali. Não, nem sempre. O principal agir do Espírito Santo em nós é nos convencer do pecado e do juízo. É mostrar para mim e para você que nós somos pecadores e que a gente pisou na bola e que a gente pisa na bola todo dia. E que a gente precisa de um Salvador maior do que nós mesmos, porque nós somos incapazes de nos salvar. É isso que o Evangelho promete para você. Andar em novidade de vida, andar com o Espírito Santo agindo sobre você, andar com uma nova esperança, de que as coisas não se limitam às coisas que a gente vê aí fora, a vida de segunda a sexta, do metrô lotado. Não, há esperança de algo maior. O Evangelho dá isso para a gente. O Evangelho dá também uma comunidade de fé, estar aqui em comunhão, poder ajudar uns aos outros, ser acolhido pelo outro, chorar e se alegrar com os nossos irmãos. É isso que o Evangelho promete para nós. Se alguém prega dizendo que ele prega que o Evangelho vai te dar outras coisas, essa não é uma pregação condizente com o Evangelho da graça. E meus irmãos, Simão, ele não queria nada disso. Ao mesmo tempo que o texto fala que ele creu, que ele foi batizado, Pedro, lá na frente, ele faz um diagnóstico muito preciso do coração de Simão. Uma repreensão dura, ele fala, Simão, você tem o coração ainda muito amargurado e preso ao pecado. Ore a Deus, se arrependa, porque do contrário, você não tem parte nesse ministério. Simão não queria aquilo que o Evangelho poderia oferecer. Ele queria outras coisas. E ele achava que o Evangelho operava segundo a lógica do mercado, a lógica mercantilista. O texto fala para a gente, olha só que interessante, esse texto é cheio de detalhes, muito ali, muitas nuances que são muito importantes para a gente poder compreender esse texto. Simão, ele viu ali que o povo que seguia ele, um povo que tinha pobres, tinha ricos, tinha homens e tinha mulheres. Esse povo ele viu recebendo o Espírito Santo. Note, ele viu o povo receber, ele não recebia o Espírito Santo. Ele viu esse povo recebendo o Espírito Santo. Imagina qual que é a mentalidade dele. Como é que esse povo aí, cambada de pé rapado, que me seguia, que eu iludia ali à torta e à direita, essa galera está recebendo o Espírito Santo e eu não? Eu que era o grande Simão, o grande poder de Deus, como falavam a meu respeito, essa galera está recebendo e eu não estou recebendo? Alguma coisa está errada em relação a isso. Meus irmãos, Simão, ele achava que pessoas inferiores a ele estavam recebendo coisas que elas não deveriam receber. E de fato, a gente não sabe aqui o que era o receber o Espírito Santo nesse contexto de Samaria, mas se era algo, com certeza era algo visível, algo tangível ali, porque alguma coisa estava acontecendo que ficava claro para Simão que as pessoas estavam recebendo alguma coisa e ele não estava recebendo. Talvez ali era alguma coisa semelhante ao Pentecostes, pessoas falando em línguas, profetizando, evangelizando, não sabemos. Mas alguma coisa ali de sobrenatural estava acontecendo naquele povo e Simão não era parte disso. E ele acha que, caramba, né? Por que eu não estou? Imagina o pensamento de Simão, que todo o povo recebia. E meus irmãos, como é maravilhoso notar que o Espírito Santo ele não age de acordo com os critérios humanos. Ele não age de acordo com o meu, de acordo com o seu critério.
Não é a nossa régua que Deus usa para medir a bênção que Ele vai dar para o outro. Porque tem muita gente, vamos ser sinceros aqui, tem gente que a gente olha aí e fala, esse cara aqui não merece. Não, essa aqui, Deus, esse aí já está um perdido, Deus não vai chegar nesse cara porque não merece abençoar, porque eu sim mereço, ele não. E a gente acha, a gente quer ali servir de distribuidor, né, de intermediário entre aquilo que Deus pode fazer pelo outro ou não. A gente quer falar, Deus, está errado, o Senhor está errado em abençoar aquele meu irmão, porque ele não merece não. Eu conheço aquele meu irmão, eu sei quem ele é e o Senhor não conhece. O Senhor abençoa ele, olha eu aqui. A gente é assim, né? E essa é a lógica do mercado, porque o mercado opera assim, opera pelo mérito, opera por aquilo que eu posso comprar, por aquilo que eu posso adquirir, logo eu posso receber, e não por aqueles que a gente acha que não. Isso aqui não é digno da atenção de Deus, e Deus opera, meus irmãos, graças a Ele, graças a Deus, opera numa lógica diferente da minha e da sua. E isso foi uma lição, ver as pessoas, ver os samaritanos recebendo o Espírito Santo, foi uma lição maravilhosa, não só para Simão, mas para o próprio Pedro e para João, porque eles foram para Samaria, e os samaritanos eram um povo ali desprezado pelos judeus. Chamar o judeu de samaritano era chamar o de corintiano, isso era uma ofensa grave, terrível, ficava bravo. Não gostavam, porque era um povo miscigenado, era um povo que tinha ali a mistura entre judeus e outros povos, e o judeu olhava para esse povo e falava, isso aqui é a ralé, e Deus, na sua maravilhosa graça, Ele usa essa situação para ensinar não apenas a Simão, mas até Pedro e João que vão lá, judeus ali que andaram com Jesus, judeus ali de sangue azul, judeu da gema, e eles oram e veem, olha, caramba, os samaritanos também estão recebendo o Espírito Santo, e Pedro vai concluir lá no capítulo 10, quando o Senhor manda ele, vai até a casa de Cornélio, um romano, um militar romano, e ali também a casa de Cornélio e a sua família também recebem o Espírito Santo. Pedro chega à maravilhosa conclusão, tardia talvez, e ele fala, realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Olha o Evangelho sendo proclamado, olha o Evangelho sendo pregado, e pessoas que aos nossos olhos não merecem, recebendo o dom de Deus, recebendo o Espírito Santo. Foi uma lição, tanto para Simão, mas também para Pedro. E quando Simão ele vê que não está rolando, que ele não está recebendo ali o Espírito Santo e que não vai acontecer, ele parte para o grande freguês aqui, o cliente espiritual, ele vai tentar negociar. Ele puxa ali o bolso, um maço de dinheiro, achando que Pedro ia ficar, nossa, caramba, o cara tem dinheiro, que legal, vamos lá, peraí, vamos parcelar, vamos dar um jeitinho aqui, Simão. E ele fala, Pedro, quanto que é? Eu quero ter isso também. Me fala o preço que eu tenho. Simão devia ser um homem rico, porque ele extorquia as pessoas ali. Dinheiro para ele não era problema, porque ele nem hesita. Eu quero ter isso também. Daqui, ó. A lógica do mercado é essa, né? Tudo e todos têm um preço. E se eu quero ter alguma coisa, e se eu tenho dinheiro para ter essa coisa, nada vai me impedir de ter essa coisa. Então, vamos lá, Pedro. Me fala aí, quanto que custa esse poder? Quanto custa o Espírito Santo? Quanto custa o dom de Deus? E, irmãos, a gente pode muitas vezes tentar comercializar o sagrado. E como eu falei, né, isso aqui, essa freguesia espiritual, enfim, é algo muito recorrente no meio evangélico hoje em dia, infelizmente, mas não é novidade. A gente acha que é novidade, né? O cara vai lá e vende a aguinha, vende ali o lencinho suado, e você passa ali na pessoa doente, e ela vai ser curada, passa o paletó, e você vai cair, vai ser uma bênção. Isso aí é muito antigo, na verdade, esse povo nem criativo eles são. Porque Simão já tentou fazer isso, o comércio do sagrado, o comércio das coisas de Deus já vinha há muito tempo, e Simão tenta comprar com dinheiro. E a gente pode tentar também comprar com dinheiro, mas existem outras moedas de troca que a gente pode usar para tentar comprar o sagrado, para comprar as coisas de Deus, outros tipos de capital. Tem o meu capital moral. Ah, Senhor, olha só, eu sou bonzinho, eu não traio a minha esposa, eu faço o meu filho dormir todos os dias ao som de 3 palavrinhas, eu não sonego imposto, eu venho aqui todo domingo, tem domingo que eu venho aqui até 2 cultos, eu estou aqui, Senhor, eu mereço. Eu tento comprar, eu tento barganhar com Deus, usando isso. Ou talvez seja o meu capital intelectual.
olha, eu sou formado em teologia, eu tenho doutorado em tal lugar, logo eu conheço mais a Deus do que você. Então eu vou te falar como você vai tocar o coração de Deus para ele agir em seu favor, porque eu adquiri um conhecimento quase exaustivo de Deus. Eu sei tudo sobre Deus porque eu li todos os livros que eram para ser lidos. Capital moral, capital intelectual, capital político também, a sua influência sobre as pessoas. Ano de eleição, e principalmente ano de eleição municipal, que porventura é este ano, a igreja, né, os canais da igreja, Instagram, e-mail, enfim, é inundado por ali candidatos a vereador do ABC. E aí o cara vem com aquele discurso: ô irmão, pastor, Deus abençoe, ô show, vaso. Aquele crentez, né? Nunca usou na vida, mas ele quer chegar de você de alguma forma. Ô pastor, deixa eu... É o seguinte, eu estou candidato aqui, né, Santo André? Dá para eu ir na igreja lá domingo, dá uma palavrinha de 15 minutinhos aí no púlpito, né? Vou entregar e distribuir um panfletinho, aí tá tudo certo. Não, aqui não. Claro, você quer vir à igreja, meu irmão, vereador, candidato, você é muito bem-vindo, mas é para ser mais um aqui, para ser junto cultuar, adorar o nome do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, e o que a gente pode fazer para você é orar para que Deus te abençoe, que Deus toque o seu coração e que o evangelho transforme a sua vida e a vida da sua família. E aí o irmão ali, ele desaparece, porque ele não quer. Ele quer vir aqui, ele quer usar as coisas de Deus em benefício próprio. E olha só, outro detalhe importante do texto. À primeira vista, se a gente lê esse texto de uma forma meio assim desatenta, ali antes de dormir, quase com muito sono, a gente pode até ficar com pena de Simão e achar louvável o que ele está fazendo aqui. Porque olha só, ele queria tanto, coitadinho, ele queria tanto o Espírito Santo que ele está disposto a pagar. O dinheirinho suado dele ali que ele extorquiu a galera, ele quer pagar. Poxa, dá um crédito aqui para Simão. Mas ele não queria o Espírito Santo. O texto fala que em nenhum momento a base da negociação dele é quanto custa para eu ter o Espírito Santo. Mas ele pergunta para Pedro: eu quero também este poder. Eu quero comprar o poder, eu quero comprar a autoridade. Para quando eu quero fazer igual vocês, colocar a mão no pessoal e o povo sair aí com o cheiro do Espírito Santo. Ele basicamente queria aquilo que ele já fazia, que era realizar ali milagres sobrenaturais ali, sinais, porém agora com um verniz teológico, com uma justificativa teológica. A gente quer viver a nossa vida de anteriormente, né? E parece que crer em Jesus ou ser batizado até como Simão foi não mudou nada. Eu quero continuar tendo a minha vida que eu tinha, porém agora eu vou para a igreja e eu consigo ali cauterizar um pouquinho a minha consciência. Eu quero continuar vivendo, eu não quero me arrepender, eu não quero mudar aquilo que eu faço de errado, eu não quero confessar o meu pecado, eu quero continuar igual, mas agora eu sou um membro da igreja. É um vernizinho teológico ali, um vernizinho cristão que você coloca. Era isso que Simão queria, ele não queria o Espírito Santo, ele queria o poder, ele basicamente queria ser o que ele tinha antes, queria voltar a ser o VIP, mas agora o VIP de Deus, talvez ali com um cargo, né? O apóstolo Simão, não mais o mago Simão, o bispo Simão, não mais o mago Simão. Era isso que ele queria. E meus irmãos, esse texto, como eu falei, é um texto duro para a gente porque nos confronta. E se você pensa que o seu dinheiro, a sua reputação, o seu status social, o seu olerite, ele te dá prioridade nas coisas do reino de Deus, eu vou fazer as palavras de Pedro para você e para mim. Se arrependa. Se arrependa. E correndo até o risco de ser menos polido do que Pedro, vá para o inferno com o seu dinheiro. Você não é bem-vindo aqui se você pensa que você pode comprar as coisas de Deus, seja com dinheiro ou com qualquer outro tipo de capital. Eu te digo, você não tem parte neste reino. Não é parte na Igreja Batista Urbana em Santa, não, parte no reino de Deus, porque você não entendeu nada do Evangelho. Nada. E a gente está aqui à disposição para caminhar junto, discipular e pastorear você. Mas se isso está no seu coração, se isso está na sua cabeça, de que você vem aqui, a bagagem que você adquiriu aqui fora tem relevância aqui, se arrependa. E talvez Deus te perdoe. Meus irmãos, e aí você pode falar: pastor, mas isso é uma pregação hipócrita, porque a Urbana pede dinheiro. Teve aí o retrofit, teve campanha para juntar uma grana para fazer a reforma da igreja. Vocês pedem dinheiro na campanha para enviar para o missionário. Ou para plantar um novo campus ali na Zona Leste. Quando a arrecadação está baixa, o pastor vem aqui e fala: irmãos, a arrecadação está baixa, a gente precisa de dinheiro. É verdade.
Tudo isso é verdade. E dinheiro, vocês sabem, eu estou falando aqui com adultos, dinheiro é importante, a gente precisa do dinheiro para fazer as coisas acontecerem muitas vezes, para fazer uma reforma, para fazer ali, para enviar uma oferta para um missionário. Mas em nenhum momento você vai ver aqui isso sendo comercializado. Da nossa parte não vai ter aqui, a gente vai vender para você alguma coisa. Falar, traga o seu dinheiro aqui, Deus vai te dar, e Deus vai ali colocar como cabeça e não cauda. Ah, você quer ter um carro do ano, traz aqui que Deus vai te dar o carro do ano. Você quer comprar aquela casa, você quer fazer aquela viagem para a Europa, traz aqui que Deus vai te dar. Não. Nós não comercializamos a fé, meus irmãos, pelo simples motivo. Cristo crucificado não se transforma em mercadoria. Não se transforma em mercadoria o Cristo crucificado. Então, se esse pensamento, por algum tipo em algum momento, cruzou a sua mente ou o seu coração, cruzou o meu coração também, a gente precisa se arrepender e buscar o perdão de Deus. Caminhando para o final, a negociação, como vocês viram, aquilo que Pedro propõe, aliás, que Simão propõe para Pedro, não deu certo. E ele foi duramente repreendido por Pedro. E na lógica da freguesia religiosa, na lógica não são igrejas, mas são empreendimentos religiosos, esse tipo de repreensão de Pedro nunca teria lugar nesse tipo de lugar. Nunca teria chance nesse tipo de lugar. Porque Pedro, ele é ali muito enfático com Simão, e eu acho que é o ponto alto aqui desse texto. Ele repreende Simão, fala, Simão, você pecou, e o seu pecado é esse. Ele põe o dedo na ferida. E ele fala, se arrependa, porque você é um pecador miserável e você precisa se arrepender. Mas na lógica das fintechs religiosas ali, esse tipo de fala de Pedro não tem lugar. Porque esse tipo de lugar não quer que você se arrependa, não quer que você mude, não quer que o evangelho faça diferença na sua vida. Eles querem você como um número. Querem que você continue ali contribuindo. Que você vá pregar, você pecou, tudo bem, fica tranquilo ali. Você traiu sua esposa, sua esposa também, né? A gente entende, vem cá. Continua aqui dando o dízimo, aqui está tudo bem. Igreja de verdade, meus irmãos, onde é pregado o evangelho, é pregado também um chamado ao arrependimento. E você vem aqui e participa de uma comunidade de fé em que muitas vezes você, a liderança, ou até mesmo um irmão aqui vai te repreender, ou você vai ser usado por Deus para repreender a vida de outros irmãos. Para falar, olha cara, você pisou na bola. Esse seu comportamento aqui, ele é pecaminoso. Se arrepende para Deus, enfim, perdoar você, porque existe perdão à disposição. E talvez eu vou pedir para você sondar o seu coração de novo. Será que você não fica sempre muito ali na defensiva quando você ouve alguma palavra aqui que não desce muito bem? Você fala, isso aqui não é comigo, eu não gosto que me falem que eu estou errado, não gosto que a minha opinião seja contestada. Talvez você tenha um espírito de um cliente espiritual, que quer só ficar num lugar onde você vai ser paparicado, onde você vai ser o cliente VIP, onde ninguém pode falar, olha, você errou, e apontar o seu erro e clamar que você se arrependa. E é por isso que tem muita rotatividade nas igrejas, né? Porque o pessoal vem aqui, ouve uma pregação um pouco mais dura e não aguenta, e vai para outro lugar, depois vai para outro lugar, e quer estar num lugar onde ninguém ali vai, enfim, expor aquilo que de fato a pessoa é. Esse é o cliente religioso. Não gostei aqui do restaurante, vou para o outro. Não gostei aqui da marca do carro que eu comprei, eu compro outra marca. Não gostei da igreja, vou para outra igreja, não tem problema nenhum. Não está preocupado em fincar raízes numa comunidade de fé. E meus irmãos, Simão, ele tenta terceirizar a fé. O que é terceirizar? É você pagar para alguém fazer um trabalho, ou que você não sabe fazer, ou que é um trabalho muito duro que você não quer fazer, não quer se dar ao trabalho de fazer. Então você paga e você terceiriza um serviço, terceiriza ali um produto, enfim. E Simão, ele tenta fazer isso, né? Porque Pedro repreende ele e fala, olha, se arrependa, ore ao Senhor, o seu pecado é esse, confesse o seu pecado. O que ele faz? Não, orem vocês por mim. Orem vocês para que isso que vocês falaram, as consequências do meu pecado não recaiam sobre mim. Não, Pedro, você falou aqui que eu tenho que orar, que eu tenho que seguir a vida de arrependimento. Não, ore você por mim. Terceirizar as coisas de Deus é ter esse senso de que eu preciso ser servido ao invés de servir. Eu uso as pessoas para para trazerem benefícios para mim. E eu não estou preocupado em colocar as minhas necessidades em segundo plano para atender e para ajudar alguém. Eu quero ser servido, eu quero ser paparicado. Desde o começo do ano, eu estou aqui ajudando a conduzir o ministério dos pequenos grupos.
E é assim incrível. Infelizmente, são muitos casos desse tipo que eu vou falar aqui. A pessoa chega, muitas pessoas, eu quero participar de um PG, vamos lá. PG, eu quero. Legal, irmão, passa aí o seu nome, seu endereço, o horário que você tem à disposição para poder frequentar. Beleza. Ele passa, ou ela passa, a gente vai lá e indica, tem aqui esses 2, 3 PGs aqui que você pode ir. Pastor, mas é muito longe. É 20 minutos de carro. Aí em São Paulo, não é aqui em Santo André, é em São Paulo. Quer ser servido, né? Quer ter um PG na rua de casa, ou quer ter um PG na torre do condomínio. E mesmo que tenha, não vai, porque vai inventar alguma desculpa para falar, não, poxa, não dá, porque, sabe como é que é? Eu chego cansado de sexta-feira, para mim, não vai rolar. Tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Simão não queria se arrepender, ele queria que os outros o ajudassem ele a não sofrer as consequências do próprio pecado. Simão, o mago, Simão, o grande cliente espiritual, o grande freguês espiritual. E como a gente muitas vezes tem um pouco de Simão dentro de nós. Glória a Deus que a gente tem também o Espírito Santo dentro de nós para poder nos convencer do pecado e nos levar ao arrependimento. E meus irmãos, se você reparou aqui talvez com atenção, você vê que tem um trocadilho aqui no tema dessa mensagem, né? Compra-se carisma. Quando eu falo carisma, o que vem à sua mente, né? Eu até fui procurar no dicionário. É um dom natural que desperta admiração, respeito, fascinação, qualidade de quem fascina ou atrai, desperta simpatia e por aí vai. E a minha avó falava que carisma você não compra, né? Ou você nasce com carisma ou você não nasce. Você não consegue comprar carisma porque é um dom, a pessoa nasceu assim, ela fala, ela é simpática, ela tem ali a empatia do pessoal. Mas carisma também, ele é uma palavra grega que se refere ao dom de Deus. É um dom concedido gratuitamente apenas por Deus como sinal de seu favor. Essa palavra grega, carisma, por exemplo, que ela é usada em passagens como 1 Pedro 4,10, que fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, dom aqui, carisma, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. E se aquele carisma lá, de ser o simpático, você não compra, quanto menos esse você consegue comprar, e o texto fala para a gente que ele é impossível de ser comprado. Meus irmãos, ele é impossível porque você não consegue comprar aquilo que não está à venda. E é mais impossível ainda porque você não consegue comprar aquilo que te é oferecido de graça. É de graça. Você vem aqui com o seu dinheiro, com as suas posses e quer comprar, e sabe o que Deus fala para você? Deus usa, como usou ali o profeta Isaías, no capítulo 55, é Deus falando ao povo, e ele fala, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Como é que é possível comprar algo que não tem custo, que não tem um valor, que você nem sabe o quanto você vai pagar por aquilo? Meus irmãos, aquilo que é de graça para a gente, aquilo que Deus oferece para nós, sem custo, custou tudo para Deus. Custou o seu Filho crucificado. É por isso que Deus convida a gente, venham e comprem, venham às águas, sejam saciados. E Jesus veio e ele alimentou os famintos, ele disse que ele era o pão da vida e que ele era a verdadeira água da vida. Venham, comprem, comam e bebam sem dinheiro. Não precisa de dinheiro, não venha com tudo que não precisa, é de graça. Eu dou para você, eu me dou para você, é o que Deus fala para a gente por meio de Isaías. Eu dou o meu próprio filho para morrer no seu lugar. Meus irmãos, aquilo que não teve custo para nós, que não tem custo para nós, teve um custo altíssimo para Deus. Evangelho da graça e clientelismo espiritual são coisas totalmente excludentes. É coisa de quem não entendeu nada do que é o Evangelho. Não se transforma em mercadoria o Cristo crucificado. Não se especula sobre o Cristo, o Filho de Deus crucificado, quanto ele vale e por quanto eu posso vendê-lo a você. O dom de Deus, o carisma, é graça. Deus se move através de mim e se move através de você e em nosso favor, não por aquilo que a gente pode dar ou que a gente pode tentar retribuir, mas por compaixão, por graça e por dádiva. Amém? Vamos orar.
Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, que tremenda graça que o Senhor demonstra por nós na cruz. E como tudo que foi cantado aqui hoje, que foi ministrado, que nós oramos, Pai, é impossível. Como que eu posso retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, por mim, Senhor? Não dá para retribuir, Pai. Eu não consigo comprar o carisma, o dom, porque é dádiva e todo o Evangelho é dádiva, Senhor. Não é mérito meu, não é mérito próprio, Senhor. Aquilo que eu tenho de coisas boas que o Senhor me faz desfrutar nesta vida, Pai, neste mundo caído, vem de Ti, Senhor. E tudo está nas Tuas mãos e vem das Tuas mãos, Senhor. Pai, livra-nos, Senhor, da qualquer tipo de tendência ao clientelismo espiritual, achar que nós podemos vender o sagrado, vender aquilo que só o Senhor pode dar, Senhor. Nós somos homens tão pecadores e tão falhos, Pai. Como nós precisamos de um Salvador que se doou por nós e que deu a sua vida por nós. Obrigado pela palavra nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique o que foi falado aqui a cada um nessa noite, ao longo da semana, Pai, que nós possamos refletir. Sim, Pai, é uma palavra dura, assim como dura foi a repreensão de Pedro para Simão, Senhor, mas também é uma palavra repleta de esperança, porque nós vemos aqui o Senhor repartindo os seus dons por meio da graça, e não por meio do que nós podemos um dia oferecer e tentar retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Pai, no nome do Teu Filho amado que eu oro. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.